Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado. Você é muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui ao vivo pela nossa web rádio Pense Nisso. Você também que está através do Facebook acompanhando o Café Teológico já desde agora, são 9 horas e 1 minuto. Agora ao vivo, e você que está na reprise também, você é muito bem-vindo, tanto no Instagram, posteriormente no YouTube e agora aqui em nossa web Rádio Pense Nisso. Graça e paz a todos vocês. Quem está na reprise nos domingos pela manhã também são muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Café Teológico, sempre lembrando, o cafezinho aqui, o meu já está preparado. E o seu, já preparou, já tomou? Pega aí o seu café, venha tomar café comigo e também estudar a Palavra de Deus. Muito bem, sempre lembrando, Bíblia em uma mão, café em outra. Uma boa combinação para as suas manhãs de sábado ao vivo aqui, e depois você pode assistir, rever, ficou com dúvida, pode passar também o vídeo novamente, tanto no Instagram como no próprio YouTube e também na nossa reprise. Vamos seguindo, quero cumprimentar aqueles que já estão conosco através desta live. A Nara já diz bom dia Nara, que Deus te abençoe. Espero que possam estar me ouvindo bem, e também aqueles que estão conosco aqui em nossa web rádio. Temos vários ouvintes pelo aplicativo e também ouvintes lá da cidade de Porto Alegre, capital gaúcha. Um abraço àqueles que estão comigo através da nossa web rádio Pense Nisso. Café Teológico, como você já sabe, tem o seu oferecimento do Café KG. Quer experimentar um excelente café, café das montanhas do Espírito Santo, 100% arábica e um produto artesanal? Dá uma conferida lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja, adquire o café por lá e assim você vai estar colaborando com os trabalhos da Pense Nisso. E ainda mais, lá na loja da Pense Nisso você pode dar uma conferida em tudo o que nós estamos postando por lá, não somente a nossa revista, como você já sabe, e convido você para assinar também a revista Pense Nisso. Tanto a versão digital como a versão impressa, está tudo lá na loja da Pense Nisso. Além disso, tem bíblias, devocionários, livretos para você. Então dá uma conferida por lá e você vai se encantar com tudo aquilo que temos. Tudo que está lá você pode adquirir e ainda vamos lhe enviar sem te cobrar nada de frete. Muito interessante, não é mesmo? Então, passa na loja da Pense Nisso e confira. A Nara está dizendo que está bom o áudio, a imagem, muito bom. Que bom que você me deu esse retorno, Nara, a gente fica muito feliz. Esperamos que os demais que estão conosco também acompanhem o café desta manhã. Hoje, seguindo mais uma vez, estudando um pouco sobre o livro, ou a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos iniciar falando de um tema bem interessante. Como vocês que estão acompanhando podem ver, a carta de Paulo aos Coríntios fala de diversos assuntos, e muitos assuntos foram trazidos para tentar resolver alguns problemas que havia dentro da congregação de Corinto. Hoje vamos para o restante do capítulo 11 falar sobre a ceia do Senhor, que haviam problemas lá na congregação de Corinto. Está conosco o Leonardo Volter dizendo ok. Também temos a Irene Prestes. Bom dia, pastor Gabriel, estou assistindo. A gente fica feliz com a sua participação também. E temos então, você já pode abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 11, versículos 17 em diante. Não deixe de abrir. Eu gosto muito que você acompanhe a leitura, acompanhe também sua Bíblia, acompanhado de um bom café. E aí você se concentra mais quando você tem algo em mãos, algo palpável para também ler, acompanhar tudo aquilo que nós aqui mais uma vez vamos compartilhar com você. Uma vez que Deus fala em sua palavra a nós queremos agora ouvi-lo, as orientações que Paulo escreve para a igreja lá em Corinto e muito boas orientações para nós também. Então já vai abrindo lá e não se esqueça, aqueles que estão já conosco, são 8 pessoas ali na live, aqueles que estão também pela web rádio, os que estão na live, vou pedir uma coisa, dá uma paradinha e compartilhe para que mais pessoas possam achegar-se conosco e também aproveitar desse estudo ao vivo. Sempre é melhor o ao vivo do que a gravação, então aproveite e compartilhe antes de iniciarmos o nosso estudo.
Vanderleia Matias diz bom dia para você também. Deus abençoe a vocês. Vamos seguindo então, já pegou sua Bíblia, o seu café? Para esta manhã então, 1 Coríntios 11, versículo 17, onde Paulo vai tratar de um assunto que ele diz que não tem elogios para esta igreja, como eles estavam vendo a ceia do Senhor. Versículo 17, abrem sua Bíblia. Diz assim: nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Apóstolo Paulo, então diz não tem elogio, provavelmente se não tem elogio, vem advertências, admoestações para com esta igreja. Pois as suas reuniões de adoração fazem-se mais mal do que bem. Reuniões de adorações, poderíamos chamar isso de culto, que ele quer aqui se mencionar. Na época da igreja, a igreja primitiva e também a igreja em Corinto, não havia templos. Não haviam templos em que as pessoas pudessem se reunir. Então acontecia o seguinte, os cultos eram realizados nas casas. Alguém cedia a sua casa, o seu espaço, e as pessoas iam para lá para cultuar. Ou seja, ter um momento de culto e adoração a Deus. E aí Paulo vai dizer, denomina isso como aqui na NTLH, das reuniões de adoração. Em vez de fazer bem, como deva ser, fazem mal, ele está dizendo. E agora eu quero lembrar a vocês, e especifico isso mais, quando ele chama a atenção de que fazem mais mal do que bem, ele vai tratar do assunto Santa Ceia. Por que Santa Ceia? A gente sabe os benefícios que tem a Santa Ceia, e hoje nós vamos reforçar isso aqui. Agora, lá para Corinto, em vez de fazer bem, das pessoas participarem da comunhão, do corpo e sangue de Cristo, assim serem fortalecidas na fé, receber perdão e também ter um momento de comunhão, isso está fazendo mal para eles, pois havia discriminação, haviam problemas dentro dessa igreja quando iam celebrar a Santa Ceia. Bom dia, o Anderson e a Dayana Dravans que estão conosco, Deus abençoe vocês, muito bom tê-los também. O versículo 18 ele diz assim: para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que, em parte, isto é verdade. Então, tudo aquilo que Paulo aqui escreve nessa carta, ele está escrevendo com o intuito de orientar a igreja, porque foi dito a ele, foi até pedido a ele que ele ajudasse esta igreja a resolver os inúmeros problemas. Para você que acompanha semanalmente, você sabe que nós já falamos de inúmeros problemas, desde divisão do causa pastor A ou B, desde fornicação, adoração a ídolos, comer ou não comer certas coisas, liberdade cristã, enfim. E hoje vamos então falar sobre Santa Ceia. E vem muito mais coisa por aí. Se tem uma igreja que tinha problema, é a igreja lá de Corinto. E a gente precisa aprender com eles, porque os erros do passado nos fazem refletir e ajudar para que nós não o cometamos hoje. Então é muito importante que a gente aprenda com esta igreja. Então ele ouviu falar que estão brigando, haviam dois grupos que estavam brigando especialmente com respeito à ceia do Senhor. E ele vai agora dizer assim: não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são e os que estão certos. Por que não há dúvida? Parece que ele está afirmando uma coisa que não é legal. A gente percebe que Paulo ele está sendo irônico aqui, quando ele vai dizer, olha, não há dúvida que é preciso haver divisões dentro de vocês. Porque isso era algo muito comum dentro da igreja, uma igreja problemática, haviam divisões. Então, se tem divisão, isso já não é novidade, é isso que ele está dizendo. É a particularidade da igreja de Corinto. Por isso que ele diz, não há dúvida que é preciso haver divisões dentro de vocês. É um pouco de sarcasmo que Paulo vai usar aqui, porque se não tivesse divisão, não é Corinto, é isso que ele quer dizer. Então, trazendo para o nosso contexto, a gente sabe disso, que há congregações hoje também que já gostam de uma picuinha.
gosta de um probleminha, gosta de arrumar confusão, gosta de meter o dedo na vida dos outros, gosta de arrumar confusão com o pastor. E aí serve esse versículo: e não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês, porque não está aqui enfatizando no sentido de elogiar, mas sim desse sarcasmo de que por que tem algumas congregações que gostam, parece que disso, né? Então está conosco também a Maria Andréa Soares, dizendo bom dia para você também. Vamos adiante, estamos hoje em 1 Coríntios, capítulos 11, versículos, hoje agora vamos já para 20, o versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha o que Paulo vai dizer. E eu preciso, antes de seguir o texto, mencionar a vocês que a ceia do Senhor, lá em Corinto, era diferente das que nós temos hoje. Porque a ceia do Senhor era de fato um banquete. As pessoas vinham de todos os lados para se alimentar. E no final deste alimento, desta comunhão, havia a celebração da ceia do Senhor com o pão e o vinho que nesses alimentos, ou que estavam junto com aqueles alimentos. Então não era só, como hoje nós estamos acostumados, um pequeno cálice de vinho, um pequeno gole, uma pequena hoste. Lá havia fartura de alimento, de pão, de vinho, além disso, outras comidas também. E as pessoas gostavam desse momento de celebração. Você sabe disso, que hoje gostam ainda de fazer momentos de confraternização nas igrejas. E se isso tinha lá, eles perderam um pouco o sentido do que de fato deveria haver. Deixou de ser a ceia do Senhor para ser uma confraternização de desordem dentro desta igreja. Por isso que Paulo vai dizer, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque nem estão mais crendo desta forma como deveria ser. Vamos cumprimentando a Simone Tino, que está conosco. Bom dia, Simone, Deus abençoe você. Temos então o versículo 21. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Ele diz o quê? As pessoas comem pensando simplesmente em saciar a sua fome. E aí ele vai tratar desse assunto dizendo assim: e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Se umas pessoas chegam mais cedo e começam a comer nesse banquete que havia, outras pessoas chegavam depois, talvez ficavam sem comida e ficavam com fome. Outros já tinham bebido tanto que já estavam bêbados. Então isso não é ceia do Senhor, Paulo vai dizer. Isso aí é simplesmente uma desordem que eles criaram, chamando isso de ceia do Senhor. Então, este era o problema que havia lá. Não haviam mais concepção, não sabiam discernir o que era de fato a ceia e o que estava presente no pão e no vinho ao celebrarem a ceia do Senhor. Temos então para o versículo 22. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Paulo vai fazendo algumas perguntas retóricas. Ele chama a atenção, e eu gosto de Paulo, que ele sempre chama a atenção e não tem vergonha de falar e nem medo do que os outros vão achar daquilo que ele falava. Porque, mais ou menos assim, Paulo vai dizer, vocês não têm comida em casa, não? É isso que ele diz aqui. Acaso vocês não têm as suas próprias casas para comer e beber? Por que estão vindo aqui só para se saciar e nada mais do que isso? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O mau testemunho que havia para com esta igreja, com os demais irmãos, envergonhando a igreja e os pobres também que precisavam de ajuda e alimento. Gilvan Paz dizendo bom dia para você, amado irmão. O versículo ainda segue dizendo assim: o que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los.
Então, algumas perguntas que Paulo faz no versículo 22 para que eles reflitam. Porque no momento que nós fazemos perguntas, você sabe disso, que perguntas levam a respostas. E respostas, às vezes, que precisam haver. Ao mesmo tempo, eu quero mencionar a vocês que o mundo não é feito de respostas. O mundo é feito de perguntas. Paulo traz essas perguntas como um bom orador que era, para lembrar a eles assim, olha, reflitam sobre isso. E essas perguntas os levam também não somente a refletir, mas mudar a forma errada que estavam fazendo a ceia do Senhor. Então é por isso que ele vai chamar a atenção. Olha, Santa Ceia é algo sério, algo que precisa da nossa seriedade, compreensão e muita fé. Está com fome? Come em casa. Não tem comida em casa? Arrume outro jeito, peça ajuda aos irmãos, mas não desta forma que eles estavam fazendo. Comendo e bebendo virou uma algazarra total. Rogério Soares está conosco também, dizendo bom dia, pastor. Bom dia, Rogério, que bom tê-lo aqui. Temos então o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. Paulo, a partir do versículo 23, diz, eu recebi agora a paz. E ele vai lembrar as palavras da instituição da Santa Ceia do Senhor. E é interessante que esse é o texto que nós, como luteranos, nós usamos para a consagração dos elementos da Ceia do Senhor. Ele vai dizer que nosso Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças, depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Faço isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, faço isso em memória de mim. Paulo menciona as palavras de Jesus, consagração e instituição da ceia do Senhor. Por que ele vai mencionar isso? Destaques no texto. Isto é o meu corpo, Paulo vai lembrar, que Jesus disse, não é Paulo que está dizendo. Jesus disse assim, e ele diz também, isto é o meu sangue. Por que Jesus diz isso? Para lembrar que, de forma real, Cristo está presente ali. Imagine você comigo, você estando diante de Cristo, no mínimo você vai se comportar de forma mais ordeira, de forma mais sensata. E por isso que ele vai lembrar dessas palavras para trazer a reflexão. A igreja de Corinto leva um pouco mais seriedade à ceia do Senhor. A gente sabe, talvez até seja por isso, que eu não vou saber dizer ao certo, com o passar do tempo, até a Bíblia menciona isso, lá em Judas, foi tirado todos esses alimentos, essa refeição que havia, até mesmo antes da ceia do Senhor, antes de se consagrar o pão e vinho, foi tirado isso, foi chamado das reuniões ágape, ou as reuniões da celebração da amizade. Foi tirado esses alimentos que haviam e só ficou como nós o conhecemos hoje. Celebramos a ceia com pão e vinho de forma ordeira, de forma que a gente faça dignamente a celebração, lembrando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado por vós para a remissão dos pecados. Aí Jesus vai dizer aquilo que antes aqui li. Fazer isto em memória dele, crendo nele, assim como ele instituiu. Porque se haviam problemas, o problema tem que ser resolvido. Eu sempre lembro, e isso é muito comum na vida de qualquer um de nós, se tem problema, problemas foram feitos para serem resolvidos. Paulo vai trazer aqui a ideia da Santa Ceia e provavelmente o problema foi resolvido quando tiraram toda essa comilança das celebrações dos cultos lá em Corinto, ficando apenas o pão e o vinho para celebrar a ceia do Senhor, pois já não era mais digno de seguir assim. A Noêmia Lucila Schwerer está dizendo bom dia, obrigado pastor, obrigado a vocês que estão conosco nesta manhã. Estamos aqui no nosso café teológico desta manhã de sábado, paradinho para o café, não se esqueça.
Eu estou aqui degustando o Café Caigê. Se você tem interesse, o Café Caigê é um dos nossos apoiadores aqui desse programa. E se você tem interesse de degustar de um café de qualidade, está lá na loja da Pense Nisso, pensenissesteológica.com/loja. Pode adquirir e vamos entregar em qualquer lugar do Brasil. Quem está me ouvindo, pode também mandar um WhatsApp para o 53999014822. Voltando ao texto, nós estamos em 1 Coríntios, capítulos 11, e vamos agora, versículo 26, Paulo diz assim: de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Celebramos a ceia para anunciar a morte do Senhor, e quando nós anunciamos a morte do Senhor, a gente lembra o quê? Que alguém, o Filho de Deus, pisou nesta terra, veio para entregar a sua vida por nós, morreu por nós, mas na morte não ficou, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter salvação. Então, quando nós celebramos isso, nós nos apropriamos do corpo e sangue de Cristo, para não somente lembrar, mas saber que o corpo e sangue de Cristo, ele vem até nós para trazer a vida que Cristo conquistou. E aí eu lembro a vocês, até mesmo de um livro muito bonito, que recomendo para quem quiser ler, é a Analogia do Corpo Humano com o Corpo de Cristo, escrito pelo teólogo. Ele, na verdade, nem é bem teólogo, ele é um jornalista, mas juntamente com o médico Philip Yancey e também o Dr. Paulo Branco. Escrito porque quando nós falamos do sangue de Cristo, esse médico e jornalista, eles escrevem que, assim como uma pessoa quando está à beira da morte, quando muitas vezes não há mais nada o que fazer, rapidamente é feita uma transfusão de sangue. Isso o médico fala. E aquele sangue novo que começa a correr na veia da pessoa, geralmente faz com que ela reviva, ela tenha vida de novo. Trazendo para o que nós estamos falando aqui, a Santa Ceia do Senhor é isso. Nós anunciamos a morte do Senhor e lembramos que o corpo e sangue de Cristo, que traz vida e vida eterna, começa a correr na nossa veia, começa a habitar em nós e traz-nos vida e vida eterna. Então, olha que preciosidade. Ainda uma outra analogia poderíamos fazer com o maná que caía lá no deserto. Quando os israelitas caminhavam no deserto e não tinham comida, Deus geralmente mandava o maná, o pão que caía do céu. Eles comiam e saciavam a sua fome e davam condições de eles seguir a viagem. Nós, cristãos do Novo Testamento, recebemos o maná celestial, a Santa Ceia, o pão e vinho, o corpo e sangue de Cristo, para nos alimentarmos e com eles vivermos. Então, você quer perecer? Fica longe da Santa Ceia. Agora, você quer viver, ter vida e vida em abundância, como Jesus nos promete? Coma e beba do sangue do Senhor na Santa Ceia, de forma digna. E ele vai falar sobre isso. Como é que a gente vai agora dignamente participar da Santa Ceia? Veja o que ele diz no versículo 27. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, que a gente chama o comer e beber indignamente, está pecando contra o corpo e sangue do Senhor. Por que Paulo vai dizer isso? Vamos lembrar o contexto. Havia um desordem, bagunça, lá na igreja em Corinto. Haviam mais comilanças, bebedeiras, quando era para ser algo certo, ordeiro, que desse vez para todos e todos lembrassem da morte do Senhor, que é para a nossa salvação. Agora, quando a pessoa come desta forma, como eles faziam lá, está ofendendo a honra do Senhor, ele diz. Porque não está discernindo, ou seja, não está crendo em fé que de fato ali está acontecendo, ali está o corpo e sangue de Cristo verdadeiramente presente. Cumprimento aí de Krause Schwartz, bom dia, meu
pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ela diz. Também a Lucimar Paus, lá do Espírito Santo. Um abraço, Lucimar. Bom dia, pastor Gabriel. Bom dia para você também. Estamos em 1 Coríntios, no capítulo 11. E aí temos aí para você, falando sobre o comer e beber dignamente da ceia do Senhor. Quando nós não fazemos, estamos pecando. Por isso que Lutero diz o seguinte, explicando a Santa Ceia: digno e bem preparado é aquele que crê nestas palavras, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados, diz Lutero quando explica a Santa Ceia para os jovens. Quem é digno? Quando você crê e recebe no pão e no vinho dignamente o corpo e sangue de Cristo. Isso a gente precisa ter seriedade, crer dessa forma. Se você assim não crê, não vá para a Santa Ceia. Isso a gente precisa sempre lembrar. Se você assim não crê, não vá para a Santa Ceia. Se acha que é simplesmente uma comunhão qualquer, uma festinha, melhor não ir. Senão está desonrando a ceia do Senhor, pecando contra o corpo e sangue de Cristo. Aquilo que era para fazer bem, como ele diz, logo no início, no versículo 17, onde a gente iniciou, quando ele fala assim, as reuniões de adoração fazem mais mal do que bem, porque deveria fazer bem, mas está fazendo mais mal. Eu preciso lembrar com o versículo 27, quando ele diz assim, Santa Ceia é para fazer bem, é para trazer perdão, vida e salvação. Se você assim não crê, vai te trazer desgraça, ruína, que ele menciona aqui. Então, tenha certeza daquilo que nós estamos fazendo. Tenha concepção. Crê desta forma. Versículo 28. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Eu lembro mais uma vez a você, Santa Ceia, quando celebrada com pão e vinho, não é simplesmente algo simbólico, não é algo espiritual, mas é algo real. Então guarde isso no seu coração, presença real. Por que é presença real? Paulo vai dizer assim, olha, se você assim não come, você come para a sua desgraça, para a sua condenação. Em outra tradução, a Bíblia aqui vai dizer, você é réu do corpo do Senhor. Eu menciono com os nossos jovens na instrução, dizendo assim, a Santa Ceia é remédio, é o remedinho que Deus nos deu para tomar e viver. Agora, se você não crê que lá está o corpo e sangue de Cristo, tome em vez de ser remédio, se torna um veneno, vai te condenar, você torna-se réu do corpo e sangue do Senhor. Espero que você tenha me entendido de uma forma talvez até simplória, dizendo sobre isso. Vamos ao versículo 28. Já disse, examine-se a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Para você que é luterano, eu sei que algumas pessoas não são luteranas, mas estão conosco. Aos luteranos existe no inário, e é muito interessante, eu recomendo os jovens da instrução para fazerem, existe ali um exame de consciência. Talvez você conhece. O que é esse exame de consciência? Você pega e faz, não é uma oração, é um autoexame que tem várias perguntas onde você se examina se de fato você crê assim, se você se sente e é um pecador, reconhece a sua desgraça, reconhece a sua dependência de Jesus, e esse autoexame, exame de consciência, faz-nos até mesmo refletir e ir para a Santa Ceia dignamente. Então está aí um conselho para você, quando você for para a igreja, leva o inário junto aos luteranos que aqui estão. O inário luterano ele tem logo ali nas primeiras partes, tem algumas orações, tem também oração para a participação antes e depois da ceia do Senhor e tem o exame de consciência. Então use isso, se examine, tire um momento para você, seja antes do culto ou no momento do culto que estiver cantando um hino, pega lá e faça. E você vai dignamente para a ceia do Senhor, se assim crer.
Versículo 29, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer de que se trata do corpo do Senhor está sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Pelo que antes mencionei, Paulo só vai reforçar aqui. Nós temos então quem não come e bebe de forma correta. Porque olha o que estava acontecendo lá em Corinto. Eles comiam e bebiam e não estavam nem aí. Estavam nem aí, muitos até ficavam bêbados, iam bêbados, né? Tinham mais a concepção certa daquilo que estava acontecendo na Santa Ceia. Denis Schwartz diz bom dia e também o Clayton Plummer diz bom dia. Bom dia a vocês, Deus abençoe. Vamos seguindo o versículo 30. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Paulo aqui ele é muito forte, as palavras dele até mesmo, vamos dizer, um pouco de condenação. Ele vai trazer aqui a ideia de que muitas pessoas em Corinto estavam doentes e também estavam fracos. E Paulo vai relacionar isso agora com a falta de compreensão, falta de ir dignamente à ceia do Senhor. E ele diz, olha, Deus está fazendo com que muitos morram para que vocês aprendam. É isso que ele quer dizer. Por isso que o texto do versículo 30 é muito forte. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram, ele diz. Morreram porque estão brincando com coisa séria. Existe uma ligação com a ceia do Senhor, esse versículo, quando eles estão indo para a Santa Ceia indignos, não crendo, fazendo daquilo simplesmente uma festa, uma comilança, bebedeira. E aí Deus está lá puxando a orelha deles, deixando que muitos fiquem doentes, fracos, e já morreram, diz Paulo. Versículo 31, se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então a gente vê aqui que Paulo ele não está brincando. Paulo está falando sério com respeito à Santa Ceia. E se examinássemos primeiro que somos pecadores, indignos, que precisamos da ceia do Senhor para ter perdão, para ter salvação. Agora, se eles não estão fazendo assim, Deus está julgando, ele diz. Julgando talvez da pior forma, e no sentido de que, pior forma para a gente, que muitos estão morrendo com isso. Versículo 32, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Deus está julgando e castigando, ele diz, para não sermos condenados eternamente. Quando ele diz julga e castiga, de acordo com aquilo que ele estava fazendo naquele momento. Não sermos condenados juntos com o mundo. Por que ele diz isso? A condenação, quando ele diz condenação que o mundo vai receber, é aquela de que rejeitou a graça de Deus e no final dos tempos Deus irá condená-los eternamente. Mas enquanto que ainda eles estão vivendo debaixo do tempo da graça, para esta igreja também, Deus ia lá dava uns puxãozinhos de orelha, para ser bem direto. Talvez deixando muitos fracos, até mesmo doentes, e morrendo um aqui e outro lá. É um assunto delicado, sem dúvida, mas a gente precisa lembrar que Deus assim age, Ele é o autor e doador da vida, Ele dá e Ele tira. Quando Ele tira, às vezes a gente precisa refletir também o que nós aprendemos com a perda de entes queridos. Deus quer nos ensinar com isso. Às vezes essa pergunta não tem resposta, mas sempre vale a reflexão. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Então é um clamor que Paulo vai trazer aqui, dizendo assim, para de querer ir na frente, comer tudo, mas esperem pelos outros e deem vez a todos para que participem dignamente. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões, ele diz. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar aí.
Então, o recado está dado para a igreja lá em Corinto e para nós também. Por que para nós? Porque a gente precisa cada vez mais ter seriedade com a ceia do Senhor. Não ir indignamente. O que é ir indignamente? É não crer e ir simplesmente por simbologia ou por tradição, porque assim sempre foi, todo mundo foi, eu vou, mas se examine se você está digno de ir para a Santa Ceia. Dignamente é crer, conforme Lutero diz. Digno e bem preparado é aquele que crê nestas palavras, dá e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Você crê que no pão e no vinho está o corpo e sangue de Cristo verdadeiramente? Que bom. Você crê também que Ele te oferece perdão, te dá força e fortalece a fé? Se for sim, que bom. E você vai tentar viver como um filho de Deus a partir daquilo? Se for, participe com alegria, não perca a oportunidade. Agora, se for ao contrário disso, melhor tu não ir. É o que Paulo vai dizer aqui. Então, Paulo ainda menciona que haveria outros assuntos a resolver, mas ele tinha a ideia de ir para esta congregação pessoalmente e resolver os problemas de forma presencial. Então, está aí o recado para todos nós, que possamos sempre refletir e aprender. Se ficou com dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, deixe nos comentários a sua pergunta, responderei assim que possível. Aqueles que estão conosco em nossa web rádio, manda lá no WhatsApp, no 53999014822, estamos à disposição. Eu agradeço muito a sua audiência, você que ficou comigo até o presente momento, há muitas pessoas que semanalmente crescem comigo no conhecimento da Palavra de Deus. Já lembro a vocês, no próximo sábado não teremos o café, mas voltaremos dentro de 15 dias, se Deus assim nos permitir. Já o capítulo 12 vai falar sobre os dons do Espírito Santo. Tanto o capítulo 12 como o capítulo 13 de 1 Coríntios são textos assim maravilhosos também, não que os outros não sejam, porque vão mencionar assuntos que também haviam problema lá com respeito aos dons, uns achavam-se melhor ou maior do que outros porque tinham um dom A ou B. Ele vai tratar isso também. Então, não perca nos próximos capítulos, ok? Não deixe de compartilhar ainda, outras pessoas precisam receber esta mensagem, receber também este estudo em sua rede social. Faça menção, aproveite e compartilhe aí antes de nós encerrarmos esta live. O Café Teológico, como eu já disse, no oferecimento do Café KG, aproveite, experimente esse café 100% natural e 100% arábica para você. Vale muito a pena conhecer. Coisa boa a gente precisa compartilhar e aqui estou compartilhando coisa boa com você. Está lá na loja da Pense Nisso ou pelo WhatsApp. pensenissoteologica.com/loja. Deus abençoe a todos, um feliz final de semana e nos vemos por aí, tanto na nossa web rádio como também aqui pelo Facebook da Revista Teológica Pense Nisso, ou no Instagram ou no YouTube. Muito obrigado a vocês que assistem sempre posteriormente esse café. Me deixo muito feliz quando eu sei que outras pessoas assistem em qualquer outro momento e assim crescem conosco. Grande abraço, fiquem na paz do Senhor, até o próximo encontro.